Fala galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista na área, trazendo para vocês as principais informações do Clube do Remo, que tem um jogo super importante hoje para as pretensões do nosso Clube do Remo, que vai jogar hoje. Chegou o grande dia, 21h35, Mangueirão, Belém do Pará, Remo e Novo Horizontino. Galera, é o seguinte, antes de começar as informações de hoje, eu falei para vocês aqui há uns 2 dias que aqui o que é certo, o que é errado vai ser errado, e a gente vai comentar sobre isso. E quando o seu amigo aqui estiver errado, eu vou ser humilde e um cara de caráter para poder chegar aqui e falar para vocês. Então, Antônio Oliveira, eu preciso pedir desculpas para você e para todos os inscritos do canal. Ontem, no final do vídeo, eu fiz uma crítica dura para o Antônio Oliveira, mas sem justificativa. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Eu vi ontem um recorte no Facebook do Magno Fernandes, onde só tinha o trecho que o Antônio Oliveira falava sobre o estádio Bainão, e eu vim aqui e desci a lenha. Ontem à noite, por volta das 19 horas, eu assisti toda a entrevista do Antônio Oliveira. Então eu venho pedir desculpas a ele, a todos vocês, porque foi uma fala minha totalmente fora do contexto, pelo que eu entendi no Facebook do Magno Fernandes. Então, numa conversa muito extraída, o Antônio Oliveira se referiu ali ao pai dele, de quando jogava no Bainão, e que num comentário entre eles, o pai dele deve ter perguntado mais ou menos assim como é que está o Bainão, e ele deve ter dito, e ele falou que, na nossa linguagem, né, se bobear, continuou do mesmo jeito que estava no final dos anos 60, quando o pai dele estreou jogando. Mas não foi no sentido pejorativo, tá? Apesar de nós sabermos que não mudou muita coisa, mas então, Antônio Oliveira, eu peço aqui para você e para os meus inscritos aqui a minha sincera desculpa pela minha fala. E aqui é assim que funciona. A gente tem que ter humildade quando a gente erra. Ok? Então agora sim, galera, bem-vindos. Vamos falar sobre o Clube do Remo. Antes, eu queria pedir para que vocês possam se inscrever no canal. Obrigado aí, chegamos aí a 2.000 inscritos. O nosso perfil é esse aqui, perfil de torcedor, realmente falar aquilo que a gente tem que falar, na nossa opinião, sempre respeitando o próximo, falando sempre na esfera esportiva. Então inscreva-se no canal, deixa o teu like, compartilha. Desculpa, estou um pouco gripado, tá? Então, falar agora sobre o sorteio de ontem, tá? Então, o vencedor, vou colocar o nome dele aqui embaixo, foi o Gildo Gonçalves, com o final do telefone 9238, tá? Gildo, parabéns. Você ganhou um ano aí um mês de streaming ofertado aqui pelo canal Império Remista e nosso patrocinador Marcos. Você vai chamar o Marcos nesse telefone que está aparecendo aqui ou nesse telefone que está aqui aparecendo do lado. É aquilo que eu falei para vocês. Você pode chamar ele agora, fala que o Diego pediu para você ligar, e lá ele vai te orientar a instalar esse stream ou no seu celular ou na sua TV. É um mês somente, beleza? Para que você possa assistir o jogo do Clube do Remo hoje, enfim. Vamos lá, galera. Você, torcedor azulino, que quer assistir todos os jogos do Clube do Remo, aproveita aqui essa chamada, chama o nosso amigo Marcos. Ele tem vários streams para que você possa assistir o jogo do Clube do Remo, ou em Belém, ou fora de Belém, e inclusive hoje é um dia, tá bom? Eu tenho um serviço muito bom. Galera, falar um pouco mais sobre a entrevista aí do Antônio Oliveira. Ontem o Abner Luiz, basicamente, ele lavou a alma de todos os torcedores azulinos, porque ele realmente perguntou, sem papas na língua, tudo aquilo que a gente tinha vontade de perguntar para o técnico, falando somente do Clube do Remo, né? Foi uma entrevista muito boa, onde ele falou ali de algumas opções de escolhas, que ele está lá, ele está vendo o treino, entendeu? O Abner Luiz perguntou para ele por que essa insistência tanto no Viseu, no Luan Martins, que deu até uma melhorada, mas é um cara para ser reserva, na minha opinião, nesse primeiro momento, sim. Falou sobre as escolhas do Pedro Castro ali, sobre a escolha dele também pelo Adailton, e ele simplesmente justificou que é ele que está lá no dia a dia, é ele que está vendo o cara treinar. Só que, Antônio Oliveira, não adianta, aqui é a minha resposta, tá? Não adianta forçar com pessoas, como nós já falamos aqui, que não vem rendendo dentro de campo. Então, por isso que eu coloquei o tema, né,
naquele flyer, vamos lá, naquele criativo virtual aí, tipo, será que acabou a teimosia dele? Bom, eu creio que sim, e vamos já falar sobre isso aqui. E eu senti também um tom de pressão, né? Antônio Oliveira, basicamente, ali, no meu entendimento, ele cedeu aquela entrevista ali mais para se limpar ali com a imprensa, principalmente com a torcida, pelas escolhas dele, né? Eu acho que ele está se sentindo muito pressionado, isso ficou bem claro, pelo menos para mim. Inclusive, ele se emocionou, chorou, porque também tem um lado humano, e a gente não fala aqui do lado humano, porque o lado humano e o lado familiar, ele tem que vir em primeiro lugar e sempre tem que haver respeito. A gente sempre vai falar aqui sobre esporte, sobre o Clube do Remo. Então, sim, ele sentiu a pressão, então eu acho que acabou a teimosia dele, até onde eu sei, e só vamos ter certeza e concretizar isso hoje, 1 hora antes do jogo na escalação. Mas Pedro Castro foi barrado, e a gente vai falar aqui sobre o provável time daqui a pouquinho. Como eu falei para vocês, o Marrone treinou normal, então eu acho que Adailton e Pedro Castro vão ficar de fora aí do time titular. Felipe Viseu volta para o banco, assim como também vai estar o Pedro Castro. E o Luan Martins, além de estar suspenso, está com uma fratura no pé aí, vai passar algumas semanas, ou de repente um mês aí, não sei quanto tempo. O NASP não informou isso para a gente, e nunca informa, se recuperando. Então, como nós falamos ontem, desejamos pronta recuperação para o Luan Martins, e aqui ninguém deseja mal para ninguém, a gente fala simplesmente resultado dentro de campo, e outras coisas a gente não discute, tá? Então, muito boa a entrevista dele ontem, falou que a intenção dele é vir para o Remo e subir o Remo de divisão. Antônio Oliveira, do fundo do coração, nós realmente esperamos isso, mas desde que você continue, que você seja, a partir de hoje, um cara diferente e coerente nas escalações, ok? Então, a gente torce para você, torce para o Clube do Remo, e essa que é a nossa missão, nossa intenção. Falando aqui sobre o provável time, aquilo que nós falamos ontem, basicamente, seria, vamos confirmar isso no final do dia, ali 1 hora antes do jogo, Marcelo Rangel, Marcelinho, Camutanga, Kaique, Sávio, Reinaldo, Cantillo e Jaderson, e no ataque, Janderson, Marrone e Pedro Rocha, que volta. O lateral direito, Natan Santos, já está no bid, porém não se sabe se ele vai estar disponível no banco de reservas hoje. Eu acho que ainda não, até porque está treinando agora, estava um tempinho aí sem jogar, então é realmente muito coerente que ele não esteja no banco hoje, e aí esse tipo de decisão a gente realmente apoia, tá? Então é o seguinte, galera, o Clube do Remo tem uma missão super difícil hoje, porém não é impossível. Esse time do Remo aí, se ele pegar entrosamento, já vai ser uma formação diferente, uma formação mais qualificada hoje. A gente tem tudo para ver hoje o que a gente espera desde o início do campeonato, que é um meio de campo, com uma posse de bola diferente, jogando para frente, um meio de campo que se aproxima mais dessa grande área, um meio de campo que tem todas as condições de fazer aquela transição, aquela movimentação no meio de campo, para que possa fazer essa ligação não só com os ataques, mas também poder fazer os dois laterais jogarem. A diferença do Caio Vinícius no meio de campo, ela faz uma diferença muito grande, porque ele vem buscar essa bola dos zagueiros, consegue fazer os dois laterais jogarem, é um cara que tem uma marcação muito forte no meio de campo, e ele consegue chegar no ataque, ele consegue chegar para poder finalizar, cabeceando principalmente, e tem um bom passe para poder fazer essa transição aí com o Cantillo e também com o Jaderson, tá? Muitas pessoas disseram aqui que queria, de repente, ver o Regis como titular, e seria no lugar do Jaderson, tá? Porque eu não vejo o Jaderson como esse 10. Eu vejo o Jaderson como um segundo volante. Inclusive, foi até opção dele, numa entrevista recente, jogar de segundo volante, como ele vinha jogando com o Daniel Santana. Desculpa, com o Rodrigo Santana na época, aí no início do ano, tá? E também no final do ano passado, na Série C. Porém, a gente tem aqui uma opção. O Regis só aguenta um tempo, ou parte de um tempo. Nesse primeiro momento, o Regis é muito interessante para a gente, desde que ele entre no segundo tempo, ali depois dos 10, 15 minutos, para pegar os caras cansados, nesse primeiro momento, tá? Porque o início de jogo, os dois times vão contar com fôlego 100%, então vai desgastar muito nesse primeiro momento aqui o Regis. Então a gente queria realmente que ele aguentasse pelo menos um tempo e meio, mas a melhor formação para o Remo nesse primeiro momento, hoje, por exemplo, no próximo jogo,
seria aí com Caio Vinícius, o Cantilho e o Jaderson, tá? De fato que até ontem tinham 10 mil torcedores. Gente, de novo, eu estou um pouco gripado, tá? Tinham aí 10 mil torcedores já com ingressos antecipados, então a gente vai ter aí entre 20 e 25 mil torcedores, com certeza, no Mangueirão hoje, para poder apoiar o Clube do Remo, porque o Remo precisa dessa vitória. Galera, vamos fazer uma promoção aqui maluca? Fazer uma promoção maluca aqui, tá? As primeiras 30 pessoas que chamarem agora o Marcos nesse telefone aqui do lado ou aqui, a gente vai ceder aí até 3 dias grátis para assistir o Clube do Remo hoje. Beleza? Até 3 dias, não são 3 dias. Pode ser lá 1 dia, pode ser 2 dias, pode ter 3 dias. Somente para os inscritos, que ele tem lá a relação e tem como consultar as pessoas que são inscritos. Então, chama agora no telefone dele aqui do lado do WhatsApp ou aqui embaixo. Para as 30 primeiras pessoas que verem esse vídeo, essa chamada, pode chamar ele lá que ele vai instalar. Ou no seu celular ou na sua TV. Ah, não quero no celular, eu quero na minha TV. Beleza, se não der para colocar na TV, vai ter que ser no celular. O importante é que você vai chamar ele, as 30 pessoas somente, e ele vai ter esse controle lá, para que a gente possa torcer pelo Clube do Remo hoje, ou presencial no estádio, ou mandando as vibrações positivas, desculpa. As vibrações positivas para poder torcer para o Clube do Remo. Negativa tem que ser aí para o Novo Horizontino. Beleza? Mercado da bola. Segundo o site ali, botafogo.net, Botafogo já encaminhou o empréstimo aí do Diego Hernandes. Futuro camisa 10 ou até mesmo um jogador que pode jogar pelas pontas aí, para poder vigiar o Clube do Remo. Já tratou tudo com os jogadores. E nas próximas horas, nos próximos dias, ele deve estar pintando em Belém para vir ajudar o Clube do Remo nessa missão aí da Série B. Agora a gente só acredita quando o jogador chegar em Belém e assinar o contrato, para que não seja como aconteceu recentemente com outros jogadores. Então, galera, nesse primeiro momento aqui, essas foram as informações do Clube do Remo. Mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal. Vamos torcer para o Clube do Remo, sempre torcendo para o Clube do Remo, torcer aí para que o pessoal possa fazer um bom jogo hoje à noite e trazer esses 3 pontos para a gente, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.